ordem clínica. Na verdade, muitos desportistas, principalmente os praticantes de esportes mais vigorosos, como futebol, vôlei, basquete, beisebol, tênis e outras, costumam apresentar problemas de ordem clínica. Mas isso não aconteceria com tanta frequência se não houvesse tantos atletas com o corpo desalinhado. Já examinamos centenas de atletas profissionais e não encontramos entre eles nenhum sequer com disposição corporal devidamente simétrica. O desalinhamento ocorre em resposta ao estímulo de alguma agressão sofrida durante a prática esportiva. Nesse caso, para defender a coluna, o corpo instintivamente promove contrações musculares, conhecidas como ato reflexo, que podem resultar no desalinhamento, que por sua vez altera a malha nervosa e os nervos ficam retesados. Mais que qualquer outra pessoa, por causa dos embates naturais do esporte, os atletas estão sujeitos ao desalinhamento musculoesquelético. Eles precisam de cuidados especiais que vão além dos tratamentos convencionais praticados pela medicina esportiva. Essa desarmonia acaba por agredir a massa muscular, provocando dores e, eventualmente, lesões musculares. As queixas mais comuns para os atletas em geral são dores lombares, ciáticas, distensões musculares e cãibras, e para os tenistas também dores no pescoço, nos ombros e nos braços. Em alguns casos, essas dores podem ser discretas, mas poderão se agravar com dores reflexas por causa do retesamento dos nervos. Se os atletas se submetessem à terapia do realinhamento corporal, eles não teriam distensões musculares nem contusões mais graves. Mesmo que tivessem, iriam sarar rapidamente e seriam mais produtivos em suas modalidades esportivas. No caso da lesão muscular, a medicina aponta vários fatores predisponentes, por exemplo, baixa resistência física, fadiga muscular, falta de aquecimento, inatividade prolongada e vários outros. Esses fatores, porém, não são a causa intrínseca das lesões. Eles apenas tornam a massa muscular predisposta a lesões. Ou seja, o músculo fica propenso a se romper com mais facilidade. Ainda assim, se o corpo do atleta estiver em sua devida simetria, as lesões dificilmente ocorrerão, mesmo que existam os chamados fatores predisponentes. Uma sobrecarga muscular comum ou uma contração mais violenta não iria causar distensão muscular, porque o próprio músculo tem o seu mecanismo de defesa. Quando a força da contração não é suficiente para realizar o trabalho que o corpo exige, esse mecanismo de defesa entra logo em ação e ordena imediatamente o relaxamento dos músculos exigidos. É o que acontece, por exemplo, com o halterofilista. Esse atleta possui muita força muscular, mas quando não consegue levantar ou sustentar o peso, ele simplesmente desiste. Numa ação de autodefesa por ato reflexo, os impulsos nervosos determinam que os músculos relaxem para não provocarem danos a si mesmos. Se o corpo do atleta estiver em simetria, os nervos e os músculos vão funcionar sempre em harmonia cinética. Ou seja, quando um conjunto de músculos vier a imprimir algum movimento, seja de alongamento, seja de torção, todos os nervos inseridos naqueles músculos vão trabalhar em harmonia, sem nenhum prejuízo para a massa muscular ou para os próprios nervos. Mas se o corpo estiver fora de simetria, os movimentos neuromusculares ficarão em total desarmonia. Os nervos da coluna, que por causa do desalinhamento corporal estão retesados desde a raiz, ficarão em posição divergente dos movimentos da massa muscular, originando a desarmonia cinética.
A desarmonia cinética, por sua vez, constitui a causa intrínseca da maioria das lesões e pode provocar rupturas musculares sempre que um movimento vier a extrapolar os limites de estiramento dos nervos. Observe o seguinte: o atleta comanda o alongamento da perna direita para saltar um obstáculo, interceptar uma bola ou dar um passo mais longo. Mas se o seu corpo estiver fora de simetria, os nervos estarão tolhidos de seus movimentos naturais. Veja o que pode acontecer. Ele comanda esse movimento, crendo que os limites de alongamento de seus nervos não foram alterados e que estão trabalhando em harmonia cinética. Mas ele não sabe que, por causa do desalinhamento corporal, esses limites foram modificados. Assim, no esforço para cortar uma bola, por exemplo, o atleta estira a perna até determinado ponto, achando que esse é o limite do alongamento. Mas, na verdade, esse limite foi alterado pelo desalinhamento do corpo. Ele insiste no alongamento para alcançar a bola, mas antes mesmo de chegar ao ponto imaginado, os nervos que estão divergentes da massa muscular por causa do desalinhamento já começaram a romper o músculo. Agora, qualquer atleta que apresente o corpo devidamente simétrico e o mantenha nessa condição, estará muito mais bem protegido contra o problema das distensões musculares e das contusões. Além de evitar os rompimentos musculares, a simetria do corpo não agride as lesões já existentes e também não interfere nas contusões. Isso facilita a recuperação tanto das lesões provocadas por rompimentos musculares, quanto das contusões originadas por outros fatores. A nova terapia do realinhamento músculo-esquelético não só restabelece a harmonia cinética entre nervos e músculos, eliminando a causa intrínseca das lesões musculares, como também permite que as partes lesionadas do corpo por distensões ou contusões sejam curadas mais depressa e que o atleta obtenha melhor rendimento físico. Posso citar aqui como exemplo o jogador Carlos Alberto Torres, lateral direito e capitão da Seleção Brasileira de Futebol de 1970. Convocado para a Copa da Alemanha de 1974, durante um treino em Teresópolis, ele trombou com outro jogador que pisou em seu pé direito e o machucou. Os médicos da seleção dispensaram-no, alegando que ele levaria de 15 a 60 dias para se recuperar. E esse prazo venceria depois do embarque para a Alemanha. Olha, eu conheci o Pedro Lias há exatamente 35 anos atrás, no ano de 1974, quando eu fui cortado da seleção brasileira que ia disputar a Copa do Mundo da Alemanha, em 1974. No primeiro treinamento eu sofri uma contusão, uma pancada que eu levei no peito do pé, no dorso do pé, e fiquei fazendo tratamento na seleção e não consegui a minha recuperação. E por isso mesmo eu fui cortado da delegação que foi defender o tetracampeonato naquela época para a seleção brasileira. Fui cortado, voltei a Santos, onde eu jogava naquela época, e o Pedro foi ao meu encontro lá na Vila Belmiro e fez questão que eu viesse ao seu consultório, que ele ia me botar, iria me recuperar. Eu falei, pô, mas o Pedro trata de coluna, o meu problema é no dorso do pé, no peito do pé. Eu fiquei meio sem entender, mas segui o Pedro e vim no seu consultório. Olha, eu fui um dos que estrearam a mesa mágica do Dr. Pedro Lias. Olha, dali a 2 semanas, podem ou não acreditar, mas é a minha palavra que eu estou colocando aqui. Eu estava totalmente recuperado com o tratamento que eu fiz da coluna, que refletia a dor lá no peito do pé. E voltei a jogar no Santos, mas infelizmente não consegui voltar para a seleção brasileira. Tive outros problemas, joelho, dor lombar, mas sempre recorrendo aos cuidados do Dr. Pedro Lias. Um dos casos mais importantes também, não ocorreu comigo, foi com meu filho, Alexandre Torres, que foi jogador de futebol, na época jogador do Fluminense, que
estava com problema de pubis. É um problema que afeta os jogadores muito. Vocês podem ver aí através do noticiário, o jogador está sempre com um problema de pubis. E na época o médico do Fluminense, falecido Dr. Arnaldo Santiago, queria operar o Alexandre, depois de 2 ou 3 meses que ele não conseguia se recuperar, quando o Pedro se comunicou comigo e pediu, não deixe operar o Alexandre, traga ele aqui para São Paulo para ficar 3 dias, para fazer o tratamento durante 3 dias. Olha, nunca mais o Alexandre teve nenhum problema no pubis, depois de fazer a recuperação aqui com o Dr. Pedro Lias. Então, está aqui o meu testemunho da eficiência do tratamento de coluna com o Dr. Pedro Lias. Acreditem, é mais do que bom, é ótimo. Temos ainda muitos outros casos ocorridos com atletas profissionais ou amadores de várias categorias esportivas, acometidos de dores ou distensões musculares e contusões, os quais, tendo se submetido à nova terapia do realinhamento músculo-esquelético, ficaram recuperados em espaço de tempo muito menor que o período previsto com tratamentos convencionais. Outro caso que chamou a atenção da imprensa foi a recuperação surpreendente de Manuel Maria, na época jogador do Santos Futebol Clube. Recuperado clinicamente de um grave acidente de automóvel, ele já estava perdendo a esperança de voltar a jogar o seu alegre futebol. Meu nome é Manuel Maria, eu sou um ex-jogador de futebol. Disputei uma Olimpíada pelo Brasil e em 70, na minha melhor fase, inclusive fiquei convocado entre os 40 que foram ao México. Infelizmente eu não pude viajar. E nas próximas eu iria. Porém, em 8 de outubro de 1970, eu sofri um acidente grave e que paralisou completamente a minha vida futebolística. E fiquei internado 11 dias em estado de coma e depois de bastante treinamento, de tratamentos, eu fiquei curado clinicamente, estava perfeito. Fui liberado para os treinamentos em 1971 já. E durante o treinamento eu sentia dificuldade, inclusive tinha dupla visão, tinha dores nas pernas. E um dia eu recebi a visita do Dr. Pedro Lias Filho e eu pude fazer o tratamento e a dupla visão acabou. Eu comecei a ter uma atividade normal como eu fazia antes do meu acidente. Dei sequência à minha carreira, joguei no Noroeste, joguei no Cosme de Nova York junto com o Pelé. Enfim, pude praticar o esporte que eu escolhi como profissão, graças a esse tratamento que eu tive com o Dr. Pedro Lias Filho. Embora a medicina esportiva tenha conseguido grandes feitos na recuperação traumática, na reabilitação física e até mesmo na produção de atletas, falta a ela algo mais. Falta a nova terapia do realinhamento músculo-esquelético. Esse algo mais veio para acrescentar e somar a tudo de bom que já existe na medicina esportiva. Juntando-se aos procedimentos tradicionais, essa modalidade médica estaria apta a resolver com muito mais rapidez e eficácia todos os problemas com lesões ou contusões. E os maiores beneficiados seriam os atletas e o esporte.